Olá, guerreiros e guerreiras de todo o meu país. Hoje iremos fazer uma previsão do que poderia causar um conflito bélico entre as principais superpotências militares do planeta. Sabe o que é mais bacana, guerreiro? É que estamos trazendo uma novidade para o nosso canal. Agora você escolherá como o vídeo vai continuar. Sim, guerreiro, o poder está nas suas mãos. No final, iremos colocar as 3 opções levantadas durante o vídeo e você escolherá como vai ser a parte 2, já projetando as primeiras ações desse possível conflito. Esse vídeo é patrocinado por World of Warships, o melhor jogo de guerra online que eu já joguei, e sem contar que ele é de graça. Se você procura um jogo de guerra para PC com explosões, adrenalina e estratégia, esse é o jogo certo. World of Warships é um jogo de guerra naval onde você controla os incríveis navios que já existiram durante as guerras mundiais. São mais de 300 embarcações altamente detalhadas e realistas. Existem diversas classes de embarcações no jogo, como por exemplo os contra-torpedeiros, os mais rápidos e ágeis do game, encouraçados, que são os navios mais resistentes, cruzadores, que são excelentes para fazer manobras e escapar de torpedos e da artilharia inimiga, e claro, os poderosos porta-aviões, onde você controla aeronaves para soltar bombas e lançar torpedos. E não para por aí, o jogo está trazendo em breve os submarinos. Sim, você vai poder jogar em breve com esses caçadores invisíveis. Ainda não ficou convencido, guerreiro? Então o World of Warships tem um pacote de presentes para você e para todos os guerreiros e guerreiras do canal bélico. Faça o registro clicando no link que está aqui embaixo na descrição e utilize o código promocional Red4Battle 2020, Red4Battle 2020, que é esse que está aparecendo aí na sua tela, e ganhe 700 dobrões, 7 dias de conta prêmio, 1 milhão de créditos, o navio de guerra USS Charleston com camuflagem da bandeira dos Estados Unidos, o navio prêmio japonês Ishizuki. Guerreiro, esse mar de prêmio vai fazer com que você largue bem à frente dos demais jogadores iniciantes. Todos esses brindes são para você se divertir e relaxar em casa com seus amigos e familiares, amenizando assim a preocupação com as coisas recentes que vem acontecendo no nosso planeta. É importante que o guerreiro saiba que China e Rússia são aliados históricos e veem os Estados Unidos como inimigo comum. Apesar de ambos manter relações diplomáticas com Washington, em um possível conflito, dificilmente Moscou e Pequim não se uniria para combater o imenso poderio bélico americano. A nossa primeira opção envolve a China e os Estados Unidos. Estamos falando de um possível confronto no Mar do Sul da China, onde existe uma grande desavença entre Pequim e Washington por causa de Taiwan. Depois da Segunda Guerra Mundial, uma guerra civil teve início na China continental. O Partido Nacionalista, liderado por Chiang Kai-shek, e o Partido Comunista, liderado por Mao Tse-tung, lutavam pelo controle do país. Em 1949, os nacionalistas foram derrotados. Chiang Kai-shek, acompanhado por cerca de 2 milhões de seguidores, fugiu para Taiwan e lá estabeleceu um novo governo. Durante 1950 e 1960, Taiwan se tornou um importante aliado do Ocidente, tanto é que até hoje os Estados Unidos fornecem apoio militar e econômico para a ilha. Porém, durante a década de 70, as relações entre a China continental e o Ocidente começaram a melhorar. Como resultado, Taiwan foi forçada a sair das Nações Unidas e foi substituída pela própria China. No século XXI, as discordâncias entre a China e Taiwan prosseguem. Autoridades chinesas continuam considerando Taiwan como uma província do país. Os taiwaneses têm opiniões divididas, enquanto alguns defendem a reunificação com a China continental, outros preferem que tudo fique como está. O que muitos guerreiros não sabem
É o motivo pelo qual a China quer tanto tomar o controle de Taiwan, mas o canal bélico tentará explicar isso para você. Militarmente, Taiwan não tem ambições de invadir a China, mas sua localização geográfica coloca em foco os principais portos do país, juntamente com a estreita cooperação militar da nação insular com os Estados Unidos. No caso de um conflito, Taiwan e os Estados Unidos poderiam efetivamente impedir que materiais e suprimentos entrassem na China a partir dos principais pontos de entrada do continente. Isso incluiria até 86% das importações marítimas de petróleo da China e mais de 50% de seu gás natural, o que enfraqueceria a economia e as forças armadas chinesas. Por causa disso, Taiwan é um ponto de ebulição muito forte que pode gerar um conflito entre a China e os Estados Unidos. Pequim declara publicamente que irá tomar o controle da ilha, mesmo que seja necessário utilizar a força militar para isso, enquanto os Estados Unidos condenam qualquer ação militar de Pequim e pressionam a ONU para incluir Taiwan nas próximas reuniões. Em março desse ano, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sancionou uma lei que reforça o apoio internacional dos Estados Unidos a Taiwan. A China declara que irá reagir caso essa lei seja implementada. Nessa semana, os Estados Unidos ameaçaram interceptar 5 navios petroleiros enviados pelo Irã à Venezuela. A carga que esses navios carregam está estimada em 45,5 milhões de dólares e o Irã ameaçou reagir a uma possível intervenção estadunidense. Aí você deve estar se perguntando o que a Rússia e a China têm a ver com isso. Bom, guerreiro, a Venezuela tem estreitado os laços com a China nos últimos anos. Depois que se viu perturbada por sanções norte-americanas, o recente telefonema entre Nicolás Maduro e Xi Jinping fez avançar novamente as relações entre o país comunista e o país sul-americano, particularmente durante a atual pandemia global. E eventualmente, além do apoio do Irã, a Venezuela poderia receber uma ajuda militar da China, mesmo que de forma indireta. É importante destacar que o país asiático é o maior credor de Caracas. Enquanto o resto dos agentes econômicos duvidava cada vez mais da capacidade do país sul-americano de saldar suas dívidas, Pequim emprestou mais de 67 bilhões de dólares para a Venezuela. E a Rússia? Para Moscou, a Venezuela representa um interesse geopolítico muito importante para neutralizar os interesses dos Estados Unidos em áreas tradicionalmente consideradas de influência russa, como é o caso da Crimeia. O envolvimento dos Estados Unidos no confronto com a Ucrânia foi uma situação muito incômoda para a Rússia. Então o governo Putin está fazendo o mesmo na Venezuela, do tipo, bem, agora sou eu que te incomodo. Então a questão venezuelana não é algo essencial, mas é interessante para que a Rússia tenha alguma influência no quintal dos Estados Unidos. Claro que também existem interesses econômicos muito importantes. A Rússia, por exemplo, investiu cerca de 17 bilhões de dólares na Venezuela. Por esses motivos, atualmente a Rússia é o principal parceiro do regime de Maduro. Sendo assim, acreditamos que qualquer ataque dos Estados Unidos contra Maduro seria respondido com apoio militar da Rússia, aos moldes do que vem acontecendo na Síria. Depois do mundo unipolar, onde os Estados Unidos são a única superpotência, aproxima-se uma nova fase bipolar, com a China a afirmar-se na cena internacional. Durante as 4 décadas de Guerra Fria entre as democracias liberais lideradas pelos Estados Unidos e a União Soviética, o mundo era bipolar, e a ausência de um conflito nuclear decorria de que as duas superpotências sabiam que, se lançassem um ataque nuclear, seriam aniquiladas pela outra parte. Porém, o sentimento oriental é diferente. O chinês nacionalista vê os Estados Unidos como a representação de anos de humilhações estrangeiras em um passado não tão distante. Por mais que os Estados Unidos não tenha sido o principal vetor dessa humilhação, porque Grã-Bretanha e Japão
tem uma parcela gigantesca nesse sentimento anti-estrangeiro por causa do que fizeram nas duas guerras do ópio e na Segunda Guerra Mundial, respectivamente. Porém, nos últimos meses, Donald Trump e seu governo vêm acusando a China de diversas formas e tomando atitudes que Grã-Bretanha e Japão fizeram no século passado. Mas a China demonstra que não vai mais tolerar esse tipo de ação e todo sentimento nacionalista está sendo aflorado e transferido para o sonho chinês de se tornar a maior superpotência em um futuro breve, personalizada na figura do atual presidente Xi Jinping. Por outro lado, a Rússia aproveita essa situação para ter condições à altura de responder todas as acusações e sanções impostas pelo Ocidente e principalmente vindas dos Estados Unidos. Portanto, tudo isso pode intensificar uma aproximação entre Moscou e Pequim para acabar com a hegemonia americana através de um mundo bipolar. Depois da guerra ideológica e comercial, o que resta é uma guerra militar, o que todos nós torcemos para que não aconteça, porque sabemos do poderio bélico das três nações. Por isso, a mudança na geopolítica mundial é o terceiro ponto de ebulição apresentado pelo canal Bélico. Agora, guerreiros e guerreiras, o poder está nas suas mãos. É a sua vez de participar do vídeo. Agora na tela aparecem as três opções levantadas pelo canal Bélico. Escolha uma delas clicando no card que representa o seu voto, que em 5 dias, a partir da publicação desse vídeo, iremos encerrar a votação e começar a produzir a parte 2 com a continuação dessa simulação com a opção mais votada. Muito obrigado por tudo, fique com Deus e um abraço.